Boa tarde. Vamos hoje para mais uma aula, para a nossa videoaula. Hoje iremos estudar sobre algumas falas da história em quadrinho, ou seja, alguns balãozinhos que a gente já viu da história em quadrinho, que a gente já estudou sobre história e quadrinho, na página 49 e na página 50. E também iremos estudar uma leitura de Edi Farias, na página 54 até a página 56. Vejam aí na página 49, falas de história em quadrinho. Então, como eu já tinha explicado para vocês, que na história em quadrinho há vários tipos de balões, que é os balãozinhos de fala. Então, cada um tem o seu significado. Tem o significado do balãozinho que a pessoa está pensando, tem o significado do balãozinho que a pessoa está irritado, tem o balãozinho, o significado que a pessoa está falando. Ou seja, tem vários tipos de balãozinho da fala na história em quadrinho. Então, neste capítulo, você leu a história em quadrinho do personagem Paranazinho, que a gente já estudou, esse personagem Paranazinho, que foi aquele voo de táxi, que é muito cuidadoso quando o assunto é trânsito. Agora você vai criar as falas de uma história em quadrinho e depois vai mostrar seu trabalho a seus colegas da turma. Uma história em quadrinho As falas dos personagens aparecem em balãozinho que podem variar de acordo com a mensagem que apresenta. Observe alguns modelos abaixo. Então, temos aí 3 balãozinhos. Observe aí, tem 3 balãozinhos. E o primeiro diz assim, quando o personagem está bravo, o balão de fala pode ser assim. Vejam que o balão é assustado. Então, é quando o personagem está está bravo. O outro balãozinho é quando o personagem está pensando e ele pode ser dessa forma, como uma nuvenzinha. E o outro é o balão de fala, que é aquele mais simples. Esse é o balão de fala quando o personagem está falando. Aí tem aí na letra A, quantas cenas há nessa história em quadrinho? Quantas cenas tem? Aí você vai contar quantas cenas tem e vai colocar embaixo. Na letra B, em sua opinião, o que está acontecendo na história em quadrinho? O que você acha que eles estão falando? Aí cada um vai fazer da sua maneira. Na página 50, aí tem assim, chegou a hora de você criar os balãozinhos de fala para a história em quadrinho. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar um balãozinho de fala em cada quadrinho desse. Vocês vão criar a sua fala, vão colocar os balãozinhos e criar a sua fala. E aí vai ser pessoal, cada um vai fazer o seu. Vai criar o balão, vai colocar o balãozinho, criar as falas, de acordo com a imagem que vocês estão vendo. E depois vai mostrar ao professor. Já que não estamos em sala de aula, você pode me enviar foto da sua historinha, dos seus balãozinhos de fala que vocês criaram. E diz assim embaixo, as falas que criei combinam com o que está sendo apresentado na cena da história em quadrinho. Se você acha que está sendo, marca o X num positivo. Se você acha que está, você bate na palminha. E que você acha que não está, você marca o Xzinho na mãozinha com o dedinho para baixo. Os balões que eu desenhei estão adequados para a sala que eu criei? É a mesma coisa, você vai marcar um X se você acha que sim. E se você acha que não, você marca um X, viu? Aí vocês vão criar esses balãozinhos de fala, vão criar a fala, vão colocar os balãozinhos
e vão me enviar a foto dessas historinhas em quadrinho que vocês criaram. Agora vamos lá passar para a página 54. Na página 54 é como é bom brincar. Existem brincadeiras e jogos para os mais diferentes gostos. Para quem gosta de brincar sozinho ou com os amigos, em casa ou ao ar livre, sentado ou correndo. Qual é a sua história favorita? Ou seja, a sua brincadeira favorita? Sua brincadeira favorita tem muitas regras? Quais são as mais fáceis e as mais difíceis da brincadeira que você mais gosta? As regras. Se tem regra e qual as mais fáceis e as mais difíceis. E vamos conhecer uma brincadeira que vem de um continente muito distante, da África, que o nome da brincadeira é de Paris. É uma brincadeira que o número de jogadores é entre 10 e 20, dividido em duas equipes. Primeiro ela desenha um campo como a da ilustração. Cada equipe se coloca em sua zona. Quando o jogador entra no campo de jogo, parte central, pode ser apanhado por qualquer jogador da equipe adversária que tenha entrado depois dele. Terceiro, quando se apanha um jogador, leva-o para a zona da equipe contrária. Enquanto o jogador leva outro, não pode ser trocado por nenhum adversário. E o quarto é um jogador que foi apanhado se salva se um companheiro da sua própria equipe o trocar. Então vejam aí, essa é a brincadeira. Vejam aí, essa é uma brincadeira de lá da África. Então, assim como todas as brincadeiras têm suas regras, tem seu número de jogadores, como é que aquela brincadeira pode ser conduzida, quantos jogadores tem a brincadeira, como é que se brinca aquela brincadeira. Então aí eu faço uma pergunta a vocês, como já havia feito antes, qual é a sua brincadeira favorita e quantos jogadores você joga nessa brincadeira, como é passo a passo dessa brincadeira, viu? Esse daí eu vou pedir para vocês fazerem na próxima semana sobre essa brincadeira, da brincadeira favorita de vocês. Essa da história em quadrinho, que eu falei para vocês criarem a fala, vocês vão me apresentar ela na segunda-feira, que é sobre redação. Vocês vão criar a história em quadrinho e vão me apresentar ela na segunda-feira, que é sobre a aula de redação. E essa outra, depois eu irei colocar para vocês fazerem passo a passo da sua brincadeira favorita. Então, na página 56 tem assim: qual é a origem da brincadeira de Paris, ou seja, quem a inventou ou a prática. Então, vocês vão me dizer quem foi que inventou essa brincadeira. E lá no início da brincadeira tem quem foi que inventou essa brincadeira e qual foi o povo que inventou essa brincadeira. É de Paris. No número 2, você vai assinalar com X a alternativa correta sobre esse jogo. Então, esse jogo, ele joga-se sozinho, ele joga-se em grupo, joga-se em um local grande ou joga-se em um local pequeno. Então, você vai marcar um X. Então, tem duas opções para vocês marcarem o X. No número 3, quantas equipes participam desse jogo? Pinte a resposta correta. Então, participa uma equipe, participa duas equipes ou participa 3 equipes. Aí você vai pintar o número de equipe que participa essa brincadeira.
O número 4, de acordo com o texto, o que acontece quando o jogador é apanhado? E tem lá na descrição do jogo o que é que acontece quando o jogador é apanhado. No número 5 tem assim: o que é preciso para salvar um jogador que foi apanhado? Também tem lá nas regras do jogo o que é que acontece para salvar um jogador quando foi apanhado. Aí vamos ficar por aqui até a página 56. Na próxima aula iniciaremos, damos continuidade à página 57 e à página 58. Viu? Aí vocês, para responderem, vocês têm que ler as regras do jogo, que vai encontrar as respostas e saber como é que vai responder essa atividade. Lembrando que para segunda-feira, que é a nossa aula de redação, vocês vão me enviar a historinha em quadrinho que vocês criaram com os balãozinhos de fala nessa atividade aqui, que eu pedi para vocês fazerem o balãozinho de fala e as suas falas de acordo com os personagens, viu? Aí vocês vão me enviarem a foto desses balãozinhos segunda-feira, que é a nossa aula de redação. Entenderam? Também hoje temos a aula de ensino religioso. Na aula de ensino religioso, vou estar colocando na plataforma essa atividade. Vocês vão copiarem na matéria de ensino religioso, vai fazer o cabeçalho, colocar data, tudo direitinho. E aí tem assim, dizendo assim: quando você tiver um problema a resolver, não fique confuso, tenha tranquilidade e fé. Então, se você age com os problemas com tranquilidade e com fé, tudo será resolvido. Porque quando a gente não tem fé, a gente não tem nada. Porque se a gente acredita, a gente tem que ter fé. E aí a gente vai conseguir com a fé e com a tranquilidade, iremos conseguir resolver os nossos problemas. Já pensou que a partir de um problema você não age com tranquilidade? Então você não vai resolver nada. Então, para você resolver o problema, você tem que estar muito tranquilo e pedir a Deus, ter fé e pedir a Deus que você irá resolver o seu problema, viu? E aí embaixo tem uma arvorezinha com as respostas. E lá tem um textozinho que você vai encontrar a resposta dentro das palavrinhas que está dentro da árvore. E nas palavrinhas que está dentro da árvore, as palavrinhas tem vivê-la, perguntam, esperança, resposta, problema, paciência, acredita e pessoas. E no textozinho tem assim: quando você tem fica confuso, mas quando você tem uma, sabe o que fazer. Muitas, para que serve a vida, como deveriam encontrar resposta na fé. Com ela podemos ter o Deus que nos prometeu. Tenha e as respostas para o seu problema chegarão mais cedo do que você. Aí você vai completar esse textozinho aí com as palavrinhas que tem dentro da árvore. Então, com tranquilidade e com fé, você irá resolver os seus problemas. Problemas todo mundo tem, mas sabemos como enfrentá-los com tranquilidade e fé, viu? Por hoje iremos ficar por aqui. Tenha todos uma boa tarde. Iremos voltar com mais um vídeo aula amanhã, se Deus permitir. Fique com Deus. Já sabem, dúvida, podem perguntar no meu privado, que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Fique com Deus.
com Deus. Uma boa aula a todos e até a próxima aula, se Deus permitir.